O ministro da Economia pede desculpas depois de acusar a China de inventar o coronavírus e ter a vacina menos efetiva contra a Covid-19. A declaração foi dada por Paulo Guedes sem saber que estava sendo filmado, transmitida essa reunião do Conselho de Saúde Suplementar. Vamos tentar ouvir o que ele diz, senão a gente faz a tradução aqui em cima. O chinês inventou o vírus e a vacina dele é menos efetiva que a do americano. O americano tem 100 anos de investimento em pesquisa. Então os caras falam, qual é o vírus? Aí eles falam, decodifica, tá aqui a vacina faz. É melhor que as outras. Vou repetir o que disse o ministro da Economia. O chinês inventou o vírus e a vacina dele é menos efetiva do que a americana. O americano tem 100 anos de investimento em pesquisa, então os caras falam, qual é o vírus? É esse? Tá bom, decodifica. Tá aqui a vacina da Pfizer, é melhor do que as outras, disse o ministro da Economia, se referindo à vacina que foi recusada pelo governo federal quando foi oferecida pelo fabricante. Depois da... Qual é o ponto, né, Carla? Ok, ele está defendendo ali as vantagens de uma economia de mercado forte como a americana. E, de fato, a vacina da Pfizer é uma das mais eficazes contra a doença, embora não dê para a gente fazer uma comparação precisa, porque os parâmetros, de análise da eficácia das vacinas são diferentes, mas de fato, até onde a gente sabe, é a mais eficaz. E daí? Onde que o Paulo Guedes quer chegar com essa declaração? Até porque nós somos um país em que 80%, se não me engano, 82% das pessoas estão sendo vacinadas com a vacina que vem da China, fabricada aqui no Brasil, mas com os insumos que foram desenvolvidos lá na China. Não sabia que estava sendo gravado, ou melhor, sabia que estava sendo gravado, mas não sabia que a reunião estava sendo transmitida. Ele até disse em certo momento, só não coloca no ar. Já era, já estava no ar. E aí, sem querer, acabou fazendo mais uma provocação desse governo. É Eduardo Bolsonaro, é Pazuello, é Weintraub, aqueles de quem nós hoje dependemos umbilicalmente para conseguir combater essa doença. Já houve uma resposta por parte do embaixador da China, lembrando o quanto nós estamos dependendo nesse momento de Pequim. Dependemos de outros insumos também, mas principalmente nesse momento de Pequim, e o quão inadequada é uma colocação dessas nesse momento. Por mais que ele não soubesse que estava sendo gravado, ele estava externando ali um modo de pensar e de agir desse governo. Não é uma boa ideia provocações, ainda que não propositais, a uma das duas maiores potências mundiais e de quem, nesse momento, eu sei que é uma situação desagradável, não gostaria de depender de país nenhum, especialmente de um país que tem um governo que mata dissidentes, que não permite que os seus cidadãos tenham liberdade, uma ditadura, mas é a situação que temos. A gente não pode escapar da realidade lá fora, e esse governo está o tempo todo fazendo provocações ao país de quem nós dependemos nesse momento. É uma falta de tato, uma falta de inteligência brutal. Houve mais declarações nessa mesma reunião, né, Carla? Deus do céu! Olha, eu não aguento mais tanta... Olha, é difícil falar, mas que burrice enorme foi o que aconteceu lá. A China inventou o vírus. Como assim? Quem é que fala um negócio desse, gente? Pelo amor de Deus, um ano de pandemia, investigação, tem essa crença tosca aí, Carla. Se você for conversar com o Ernesto Araújo... Então, Megali, mas assim, como é que a gente pode estar sendo comandado? Por pessoas que pensam desse jeito, que se expressam dessa forma e que se expressam publicamente. Não sabia que estava sendo gravado. Pelo amor de Deus, você não fala em situação nenhuma, numa reunião, sabe? Olha, é cada dia mais difícil conter essa indignação que a gente tem. Depois dessa repercussão negativa, o Paulo Guedes, veio a público, disse ter usado as palavras erradas e disse que vai procurar o embaixador da China no Brasil. Olha só, aqui o pedido de desculpas do Paulo Guedes. Eu falei inventado, não é inventado. Nós sabemos que teve uma região de onde o vírus veio. Um vírus que vem de fora e atinge uma economia de mercado forte, como são os Estados Unidos, mesmo que eles desconheçam o vírus, eu quis dar a importância do setor privado de como ele consegue produzir respostas. Foi só essa imagem que eu quis usar. Nós somos muito gratos à China
por ter nos enviado a vacina. Eu tomei a Coronavac. Ah, sabe, setor privado. E por que não disse isso? Ministro. E por que não disse isso dessa maneira? Ele disse lá, o chinês inventou o vírus. E aí depois, não, eu não disse que o chinês inventou o vírus. Disse o quê, então? Tá gravado. Isso. Não, o que eu quis dizer... O que quis dizer? Por que não disse o que queria, então? Né? Por que usou aqueles termos? É de uma falta de inteligência. Diga, Carla, desculpa. Não, imagina. Setor privado, ok, dá pra entender o que ele tá dizendo também, mas o senhor é um ministro de Estado agora. O senhor representa o governo. O senhor não está representando a iniciativa privada. Agora o senhor tem que pensar no que o governo pode fazer pelas pessoas. Sheila. Não, é impressionante porque o ministro Paulo Guedes falou de acordo com a crença dele, né? E quando você ocupa um cargo público, você não pode falar de acordo com as suas crenças pessoais, né? Tem ciência, tem números, tem dados, tem afirmações científicas em cima das quais se basear para falar uma bobagem como essa de que o coronavírus tenha sido fabricado ou inventado pela China, porque isso é uma tremenda de uma bobagem. O ministro Paulo Guedes deveria estar mais dedicado, inclusive, a avaliar o que está acontecendo na pasta dele, com o desmonte que tem acontecido no Ministério da Economia, no momento em que a gente precisa tanto de um planejamento de como será a nossa retomada, como é que a gente vai sair desse buraco. Como é que a gente vai sair da situação em que a gente se enfiou, em que a gente está economicamente? Quais são os planos? Qual é o planejamento de retomada? Agora, o que a gente vê todos os dias é mais um desmonte, é mais alguém saindo do Ministério da Economia. Eu estou me referindo aqui a outros dois nomes fortes que saíram, né, nessas últimas horas. Valderi Rodrigues, secretário especial da Fazenda, saiu. Vanessa Canado, que cuidava da reforma tributária, pediu demissão. São mais baixas e, olha, tem um ano que a gente fala de baixas sucessivas no Ministério da Economia. Tem um desmonte rolando debaixo dos olhos do ministro Paulo Guedes, então ele deveria estar um pouco mais ocupado com esse tipo de coisa. E se o ministro Paulo Guedes gosta tanto da vacina da Pfizer, o governo federal poderia ter negociado no ano passado e não rejeitado a compra de 70 milhões de doses no ano passado para agora ficar lambendo a Pfizer para ver se consegue fechar essa negociação agora. Agora? Se era tão boa, por que não fechou no ano passado? Ah, tá de brincadeira, né? Teve mais nessa reunião, sim. O ministro Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil, sincerão, #sincerão, afirmou ter tomado escondido a vacina contra a Covid-19 e disse que tenta convencer o presidente Jair Bolsonaro a também se imunizar. Vamos ouvir aqui um trechinho. Cadê a fala do ministro? Foi em Brasília, ali no Shopping Guatemi. Tomei escondido, né? Porque a orientação era para não tirar a casa, mas vazou. Não tem vergonha, não. Eu tomei, vou ser sincero, porque, pô, eu como qualquer ser humano, eu quero viver, pô. Eu tenho 2 netos maravilhosos, eu tenho uma mulher linda, eu tenho sonhos ainda, então eu quero viver, pô. E se a ciência e a medicina está dizendo que é a vacina, né, Guedes? Quem sou eu para me contrapor? E estou envolvido pessoalmente, tentando convencer o nosso presidente, independente de todos os posicionamentos. E nós não podemos perder o presidente por um vírus desse. A vida dele, no momento, corre risco. Gente, espera aí que não acabou ainda, tá? Em nota, a Casa Civil afirmou que, ao dizer de maneira informal que teria tomado a vacina escondido, o ministro Luiz Eduardo Ramos se referia ao fato de estar entre os mais de 38 milhões de brasileiros que se vacinaram. Falou que ele tomou escondido porque ele é um dos 38 milhões de brasileiros que se vacinaram. Porque ele é apenas mais um brasileiro, um anônimo. Ah, gente, pessoa física, sério? Não jurídica, né? Ah, gente, eu até tava separando aqui a abertura dos Trapalhões, mas eu acho que não precisa, né? Não, a gente não precisa nem sonorizar. Ah, fala então, sério, onde estamos? vai. Onde estamos nesta quarta-feira, 28 de abril? Estamos num país em que quase 400 mil pessoas morreram e que o ministro tem que se vacinar escondido, porque senão o presidente vai ficar brabo. Né? E quando confrontado com essa declaração, em vez de assumir o que disse, né, eu falei em tom de brincadeira ali, sei lá, inventa qualquer desculpa. Bom, inventou, né? Só que inventou a pior de todas. Nossa. Uma tentativa de fazer todos os brasileiros de trouxas, né, de querer convencer o ouvinte da Band News FM, por exemplo, que ele não ouviu o que acabou de ouvir. É um pastelão, cara. O ministro tem medo de contar que se vacinou porque o presidente vai ficar brabo.
E o nosso presidente não quer se vacinar. Fica fazendo doce. Ah, eu vou ver, não sei. Será que eu vacino? Não sei. Talvez vacine. Fica, não. É o que temos. Falar o quê? Em frente.